continuando, a gente volta pro caso que trouxemos aqui na semana passada. Itaperuna. A gente tem desdobramentos do caso macabro que chocou o país, Germano. É verdade, Pedro. A tal da participação da web namorada. Conta pra gente, Pedro. Como Vamos é isso? dividir em que três. Que é isso, web namorada? Uma namorada virtual. Nossa, distante. Fala pra gente, Pedro. Vamos dividir em 3 partes. Essa é a primeira. A participação da web namorada do caso. Uma jovem de 15 anos do Mato Grosso também foi apreendida, né? Você já conhece a parte central desse caso e agora a gente traz novidades para vocês. Ela foi apreendida lá na cidade dela e é considerada pela polícia, Germando, como coautora e principal incentivadora do crime. Exatamente. Olha, perdão, pessoal, garganta tá coçando, né? Mas não é pra falar desses casos, não, porque é lamentável esse caso, né? É porque eu ainda estou com sintomas gripal. Olha, durante o seu depoimento, ela demonstrou extrema frieza, pasmem. E, segundo a polícia, se mostrou orgulhosa do que o namorado fez. Ela não apenas sabia, como acompanhou os assassinatos em tempo real por mensagens, em diálogo descrito pelos investigadores como perturbador. Descrito como perturbador. Não é isso mesmo, Pietro? Perturbador também é esse detalhe, Germando. Ela vinda de uma família de classe média alta, descrita como ótima aluna, depois abraçada, deu o seu depoimento, né? Abraçada, gente, a um ursinho de pelúcia que pegou numa sala especial da unidade. Olha onde chegamos, né? A cúmplice não negou o crime e nem chorou durante o depoimento. Com um comportamento frio, ela alegou ter sido coagida pelo namorado, o que, por conta das provas colhidas até agora, não convenceu a polícia. Além da questão passional, a polícia também trabalha com a possibilidade desse casal, digamos assim, ter cometido o crime porque estava de olho no patrimônio das famílias, mais especificamente na família do jovem de Itaperuna, incluindo o saque do FGTS do pai dele e a venda de bens. Tá aí uma das fotos da família daqui de Itaperuna, que foi morta. Lamentável. Olha, situações como essas nos dias de hoje, Pietro, quando você tiver lá seus 30 anos, você não vai mais suportar noticiar ou munir a sociedade de informações, porque serão muito mais trágicos e muito pior do que a gente está presenciando hoje. Um caso, se eu não me engano, na região de São Paulo, uma filha de 33 anos morava com a mãe de 53 anos aproximadamente, brigando constantemente por conta de quê, Pietro? Dinheiro. E ela foi denunciada pela mãe, foi feita uma ocorrência, por conta de brigas relacionadas ao dinheiro. Quando foi essa semana, se eu não me engano, terça-feira, né? A mãe foi asfixiada pela filha, né? A filha matou a própria mãe. Olha só. Então, um detalhe que me chocou muito nesse caso, e que chocou o país inteiro, até outros países, como eu trouxe aqui na semana passada, é que não é um rapaz, um homem de 30 e poucos anos. A gente teve o caso da Richthofen. Sim. Né? O caso mais famoso, talvez, nesse sentido aqui no nosso país. Já. Virou 3 filmes e série, inclusive. Mas sim, um adolescente de 14 anos com uma outra adolescente de 15 ao mesmo tempo coordenando tudo. E segundo a informação, salvo engano, né? Me corrija se eu estiver enganado, ele disse que faria de novo. Disse que faria de novo. Olha só. Não se arrepende. Olha só, Josiel. O menino ainda diz que faria de novo. Eu gostaria da opinião pessoal do Josiel com relação a esse assunto, Josiel. Porque a gente está vivendo tempos em que filho mata pais, pais matam filhos, né? Guerras
né, de países, né, rumores de guerras, terremoto em vários lugares. Falta mais o que, José? Tá faltando mais alguma coisa? Diz pra mim aí, o que eu esqueci aqui que pode estar faltando, que não aconteceu ainda? Germano, é o amor do mundo se esfriando, né? É, o amor de quase todos, né, como diz, ou seja, né, em geral. Se esfriando. Germano, isso aí só fortalece que a internet não é lugar para criança, né? Exato. Ainda Concordo. que seja, eu acredito que o Pietro mais à frente vai comentar, ainda que tenha sido só um jogo, né? Você vê que a internet não é lugar, porque antes, né, nossos pais, eles deixavam a gente trancado quase que dentro de casa pra gente não se envolver com mais amizade. Hoje você coloca o seu filho, a criança, né, no quarto, e ali na internet ele não tá Protegido. né? Se na rua E ele nem tem... isolado. Se na rua ele tem um número limitado de possibilidades, Perfeito. quando ele entra para dentro do quarto, ele tem um número ilimitado de pessoas ali para encher a cabeça dele, né? Uma criança que ainda tá tendo a consciência sendo formada, né? E acaba acontecendo essas tragédias aí. Não, ele tem um acesso livre, direto ao crime, direto à criminalidade. O que na rua, como você falou, é limitado. E falando nisso, você colocou muito bem. Não sei se é da sua época, né? Que eu acredito que você é quase da minha idade, mas não chega. Na minha época, tinha a censura dos filmes adultos, lembra? Em que os nossos Sim. pais passavam o comercial censurado, né? Olha, 10 horas da noite ou meia-noite, assista o filme, tal. Só que era censurado. Só que os adultos, a gente sabia, né? Que o filme era para adulto. E aí, quando chegava o momento do filme, já era o horário que a gente tinha que estar dormindo. E os nossos pais... quando sabia que tinha aquele horário do filme, acabou. Tá na hora de vocês desligar a televisão e ir pra cama dormir. Não deixava a gente assistir determinados filmes ou determinados programas. Hoje, como você disse, o filho é isolado dentro do seu quarto, né? Como sempre os pais fazem, e lá ele tem acesso a tudo. Exatamente. Tudo liberado. Ele acessa o que ele quiser na internet, conversa com quem ele quiser, vê o que ele quiser, traz o mundo pra dentro, a sujeira pra dentro da própria casa, não é isso mesmo? Sim, as crianças, elas não estão mais protegidas dentro da própria casa, né? Eu lembro que na minha época também nos jogos, né, a gente jogava pra conquistar moedas, passar de fase. Eu fui pesquisar sobre esse jogo aí. Um dos prêmios desse jogo, quando você mata o seu rival, você ganha a alma dele. Nossa! Tipo assim, se antigamente a gente jogava por moedas virtuais, hoje as crianças estão jogando para ganhar almas de outras pessoas, né? Por aí você já vê como que esse jogo, né, incentiva a essa geração que infelizmente ainda é muito mente fraca. Aí eu pergunto a você pra concluir. Qual humano que quer a alma do outro? É meio contraditório, né? Quanto mais criança que nem tem uma noção real do que é esse mundo espiritual. A alma, a gente não vê, não tem cor, não toca. Então, ou seja, é o mundo espiritual, né? Mas interpretado de uma forma, né? E uma única forma. Eu acho que a gente consegue até... Obrigado, né, Josiel, por seus comentários. explicitar de uma forma melhor, falando agora sobre esse próprio jogo. Não é, Germano? Exatamente. Vamos trazer aqui. Vamos lá. Tem a foto aí, inclusive, Josiel, já que você já adiantou. Tá aí, pode colocar até em tela cheia pra gente conseguir entender. É o que? É The Confs of the Andy, né? Andy e Leilei. The Coffin, né? O caixão de Andy e Leilei, a tradução. Bom, o elemento central da investigação agora, pode voltar, Josiel, é a influência desse jogo online chamado O Caixão de Andy e Leilei, que é um jogo de terror banido, em alguns países e aqui proibido para menores de 18 anos. Esse jogo narra a história, agora você pode voltar à imagem, eu quero que vocês prestem atenção nesse detalhe.
Você tá vendo aí uma mocinha deitada no colo de um rapaz, pegando na cintura dela, com essas expressões faciais. Vocês sabem, pode voltar, José, que esses dois da imagem são dois irmãos no jogo. Ou seja, é um jogo que narra a história de dois personagens centrais que tem uma subtrama, uma relação incestuosa. Além disso, esses dois irmãos no jogo matam os próprios pais. Olha só. E a história envolve, como o Josiel já trouxe, seitas, cultismo, satanismo, questão de tomar a alma dos outros, além de também canibalismo e, como eu disse aqui já, a relação incestuosa dos dois irmãos. E eu tava pesquisando, Germando, antes de fechar a nossa pauta, um pouco sobre esse jogo, e aí a gente sempre acaba parando no quê? Na famosa fanbase, né? A base de fãs, de jogadores. E aí eu vi comentários do tipo, é um jogo muito bom porque é só pra quem tem a mente aberta e tal. E se você colocar o nome desse jogo aí na internet com cosplay, né? Cosplay, que é o ato de você se fantasiar de algum personagem, você vai achar coisa que talvez o Google até deixe borrado pra você, porque não é pra um público tão abrangente ali ver. Então você percebe que a fanbase, o pessoal que consome e que fala sobre esse jogo, definitivamente não é são da cabeça. Não, né? E aí, pra quem acredita realmente, só pode ser obra do inimigo. Do diabo. Isso aí. Olha, antes de completar ali, a Ana Cristina, não sei se tem alguém no Instagram falando, você pode verificar aí, mas aqui no Facebook, né, a Ana Cristina tá dizendo: pais têm que vigiar o que os filhos fazem quando usam celular e computador. Eu concordo plenamente, Ana Cristina, mas você há de convir comigo que os filhos hoje não respeitam mais os pais e eles têm um conhecimento de leis criadas contra os pais, que se os pais forem corrigir, ainda que chamando atenção ou proibindo o que é o dever dos pais, quando sente o perigo, eles podem ser punidos. E os filhos dizem: olha, você não pode fazer isso comigo, você vai, eu posso denunciar você, eu posso ir contra você no tribunal, é desse nível, né? Mas você tá corretíssima. E ela diz assim, olha, se vocês perceberem, até hoje, há filmes que passam durante o dia que limitam a idade, proibidos para menores de 10 ou 12 anos, mas passam. Se passam neste horário da tarde e proíbem, por que colocam? Controverso, né? É verdade, hoje acabou. Acabou por quê? Porque as emissoras querem audiência, e para ter audiência eles colocam até o diabo, né, em forma de pessoa. Desculpa a expressão. As pessoas hoje, os influencers digital, né, os influenciadores, né, para ter like, para ter seguidores, eles colocam fotos né, nas redes sociais. Eles pegam armas, né? Os caras que, né, fazem apologia ao crime, se expõem ao máximo. Tudo que nós, né? Tudo que nós fomos censurados, hoje está liberado. Tudo que a nossa criação não permitiu e que fez bem, foi bom pra gente, foi bom pra nossa geração, a geração de hoje tá tudo liberado, tá tudo inverso. O que a gente aprendeu que era bom, pra eles hoje é careta, não presta, não vale a pena. Não vale a pena você ser honesto, não vale a pena você falar a verdade, não vale a pena você fazer o bem, não vale a pena você cuidar dos seus pais, que hoje, né, muitos estão numa certa idade precisando de ajuda. Os pais hoje tem que, pra geração de hoje, tem que ser asilo, tem que ser, né, jogado na insalubridade, né, nos cantos, né, a desejar. Enfim,
Infelizmente, é dessa forma. Átila tá mandando boa noite, manda um alô aí pro povão da nossa querida praia campista Farol de São Tomé. Tem mais alguém aí pra mim eu concluir esse fechamento aqui, ô Pietro? Nós temos, mas vai ter a ver com o assunto que nós vamos trazer depois, então vou deixar separado aqui. Perfeitamente. E aí, só antes de você encerrar, Germando, tem alguns detalhes também muito macabros nesse caso que a gente não pode deixar de fora. Por exemplo, na hora de disparar, né, de matar os pais e o irmão de 3 anos, o adolescente, gente, envolveu a arma com uma fronha para não deixar as marcas das suas digitais. Em seguida, segundo o delegado responsável, o garoto mandou uma foto da família morta na cama para a namorada. Nossa. E durante o crime, a garota reclamou com ele que ele estava online no WhatsApp, mas que não estava respondendo ela, cobrando ainda, não é? Mais atualizações, que ele estivesse ali todo o tempo com ela. E depois, né, tem aí no Cidade Alerta, né, do lado de São Paulo, da Record, eles obtiveram com exclusividade alguns prints da conversa que mostram, inclusive, ela falando que nunca imaginava que alguém faria isso por ela. Detalhes macabros desse caso. Infelizmente, olha, segundo o delegado do caso, o casal de adolescentes se espelhava no enredo e nos personagens do jogo, apesar de não jogarem o mesmo. Isso que teria servido de inspiração para a brutalidade e o planejamento do crime. O caso acende um alerta sobre o monitoramento do conteúdo consumido por jovens na internet. E lembrando também que a jovem até pediu que o namorado não matasse, né, o irmão de 3 anos. Mesmo assim, não sendo premeditado, ele executou todo mundo. E deu a justificativa de que seria para ele não conviver com a dor da perda dos pais. Olha só. Só fica pior. Então, olha, só fica pior. Lamentável. Os valores estão trocados, invertidos. É isso mesmo, Ana. Infelizmente. Pietro.